Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, momento de meditação, momento de introspecção. É a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Todos os dias nós temos que abrir o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus. E aí vamos nos preparar para a nossa salvação no dia da volta de Jesus. Jesus um dia voltará. Bem, a liturgia da palavra é veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Sábado da terceira semana do Tempo Comum. 1º de fevereiro de 2020, a cor verde. Para o sábado da terceira semana do Tempo Comum, ofício do dia da semana. Dia de semana. E missa à escolha. Se for a cor dos paramentos branca, teremos a celebração de Nossa Senhora no sábado, memória facultativa, ofício e missa em memória de Nossa Senhora. Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos do 1º ao 7º e do 10º ao 17. Naqueles dias, o Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Ele foi ter com o rei e lhe disse: numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. Retificando, numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número, e o pobre só possuía uma ovelha pequenina, que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Veio um hóspede à casa do homem rico, e este não quis tomar uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Mas apoderou-se da ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado com esse homem e disse a Natã: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por ter feito o que fez e não ter tido compaixão. Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: por isso a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher do hitita Urias para fazer dela a tua esposa. Assim diz o Senhor: da tua própria casa farei surgir o mal contra ti, e tomarei as tuas mulheres sob os teus olhos, e as darei a um outro, e ele se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizeste tudo às escondidas, eu, porém, farei o que digo diante de todo Israel e à luz do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: de sua parte, o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá. E Natã voltou para sua casa. O Senhor feriu o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi implorou a Deus pelo menino e fez um grande jejum, e voltando para casa passou a noite deitado no chão. Os anciãos do palácio insistiam com ele para que ele se levantasse do chão, mas ele não o quis fazer, nem tomar com eles alimento algum. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. É o Salmo 50, versículos de 12 a 13, 14 a 15, 16 a 17, refrão 12a. Criai em mim um coração que seja puro, todos.
Criai em mim um coração que seja puro, criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Criai em mim um coração que seja puro. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios ao Senhor para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Criai em mim um coração que seja puro. Repitamos: criai em mim um coração que seja puro. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naqueles dias, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então, Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, tivemos esse evangelho e agora vamos fazer a reflexão. A reflexão, eu sempre falo, ela é importante para nos esclarecer, uma vez que a gente ouve a palavra, mas nem sempre a compreende. Então, um esclarecimento maior por parte daqueles que entendem melhor a palavra é importante. Vamos ver aqui se temos uma reflexão, porque eu nem sei se hoje temos uma reflexão. Eu acho que não temos uma reflexão hoje sobre esse texto, porque eu fui pego de surpresa, né? Tive que gravar de uma forma assim, inesperada, então eu não tenho a reflexão, vocês me desculpem, fica por conta de cada um, então, fazer sua própria reflexão. Vamos ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreve para o site a12.com. E eu gravo aqui para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e a rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. 1º de fevereiro é sábado, não é? Vamos ver aqui, 1º de fevereiro é sábado.
E nós vamos ao santo do dia, que na verdade é uma santa. É Santa Veridiana. Olha aí, mais uma mulher que seguiu os passos de Jesus. Santa Veridiana. Olha, de minha parte podem divulgar livremente, porque foi Jesus quem falou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, da minha parte, podem divulgar livremente esse vídeo. Veridiana nasceu em 1182 na Itália e viveu quase toda a vida enclausurada numa minúscula cela, pertencente a uma família nobre e rica, os Attavanti. Veridiana levou uma vida santa. Sua pessoa era tão querida que durante a vida recebeu a visita de Francisco de Assis. Veridiana sempre utilizou a fortuna familiar em favor dos pobres. Um dos prodígios atribuídos a ela mostra bem o tamanho da sua caridade. Consta que certa vez um dos seus tios, muito rico, deixou a seus cuidados grande parte dos seus bens, que eram as colheitas de suas terras. Mesmo sendo um período de carestia, o tio nem pensava nos pobres e vendeu a colheita toda. Mas, quando o comprador chegou para retirar a mercadoria, nada havia no celeiro. Veridiana tinha dado tudo aos pobres. O tio ficou furioso e ordenou a Veridiana que solucionasse o problema, já que fora a causadora dele. No dia seguinte, na hora marcada, as despensas estavam novamente cheias. Um sinal da presença de Deus na vida da jovem italiana. Veridiana, após uma peregrinação ao túmulo de Tiago em Compostela, decidiu-se pela vida religiosa e reclusa. Para que não se afastasse da cidade, seus amigos e parentes construíram então uma pequena cela próxima ao oratório de Santo Antônio, onde ela viveu 34 anos de penitência e solidão. A cela possuía uma única e mínima janela, por onde ela assistia à missa e recebia suas raras visitas e refeições, também minúsculas, suficientes apenas para que não morresse de fome. Conta-se que Santa Veridiana morreu em 1º de fevereiro de 1242, e esta morte foi anunciada pelo repicar dos sinos de Castelo Fiorentino, sem que ninguém os tivesse tocado. Reflexão. A vida de solidão e recolhimento marcam o profundo amor de Veridiana, que Veridiana ofereceu a Deus. Ao lado desta atitude da vida, está também o zelo pelos pobres e abandonados. Oração e ação marcam a vida dessa santa. E são marcas essenciais da vida também de todo cristão. Oração. Rezemos. Santa Veridiana, pedimos, por vossa intercessão, que Deus nos dê a graça de sermos humildes e praticarmos com ardor verdadeiro. Retificando. Santa Veridiana, pedimos, por vossa intercessão, que Deus nos dê a graça de sermos humildes e praticarmos com ardor verdadeiros atos de caridade, engrandecendo o coração de Deus e ajudando o próximo. Amém. Santa Veridiana, rogai por nós. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. São expressões hebraicas, né, que nós falamos aqui para exortar nossos irmãos e irmãs à fé. El Shaddai, Deus todo-poderoso, Deus onipotente, Ele proverá. Você tem que acreditar, tenha fé. E São Paulo já disse, Maranatá. O que significa Maranatá? Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor, Senhor vem. É uma expressão que clama pela segunda vinda de Cristo Jesus. Quando Ele voltar, vai nos levar para a vida eterna. Os vivos e os mortos ressuscitarão. Então seremos como anjos. Viveremos com os anjos e santos, Maria Santíssima, São José, São Pedro, São Paulo,
São João, São Tiago, São Marcos, São Lucas, todos os santos e anjos. E também junto de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Santíssima Trindade, 3 pessoas numa só. Para você conseguir a salvação, você tem que arrepender-se dos seus pecados, pedir perdão e crer que Jesus é Deus. Ele faz parte do Deus uno e trino. Na Santíssima Trindade, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Creia, meu irmão e minha irmã. O sofrimento de agora, então, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom, a paz de Cristo, irmãos.